Começou, boa tarde pra você, porque começou Bendita Hora. Atenção, tá começando agora o melhor programa da tarde. Não existe programa tão inteligente, tão bom quanto este, nem um programa tão modesto como esse aqui na Rede Vida de Televisão para o Brasil inteiro, ao vivo para o Brasil inteiro e para o mundo também pela internet. Atenção! Vocês têm que saber, sabe por que o programa é muito bom? Sabe por quê, João Carlos? É o seguinte, tem dois critérios para participar do programa, tá? E a gente leva muito a sério. Primeiro, tem que ser inteligente. Não vem gente burra nesse programa. Não é. E depois, tem que ser bonito. Não vem gente feia nesse programa de jeito nenhum. As pessoas tentam vir, a gente fala, não dá, você é feio demais. Mentira, gente, mentira. Eu sei que toda vez que eu falo isso, alguém me fala, ai, que absurdo. Mentira. Vou mostrar pra você quem tá com a gente aqui hoje no programa e você tem que conhecer. João Carlos Bueno, habitante. Obrigado, João Carlos, por estar aqui hoje. Muito obrigado, viu? João Carlos é contador, especialista em criptomoedas. A gente vai tentar entender isso hoje, porque eu não entendo patavina desse negócio de criptomoedas. Acho muito difícil. Obrigado, viu, João Carlos? Obrigado por estar aqui também. Muito obrigado mesmo. Carlise Claudino Belli, obrigado por você estar aqui. Obrigada a você. A Carlise, ela é diretora de negócios dados da iHealth. Olha que demais, que chique. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Aline Teixeira, nossa terapeuta integrativa. Ela é terapeuta, ela é psicóloga e é também veterinária. Olha aí que beleza. Obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigado. Cláudio. Doutor Israel Sayão, obrigado, viu? Doutor Israel Sayão, nosso advogado, nosso grande advogado. Obrigado, viu, por estar com a gente aqui. Muito obrigado. Sejam bem-vindos para a gente começar esse nosso momento aqui. Vamos começar logo. Tem coisa pra gente conversar. Autista empreendedor defende a contratação de profissionais com transtorno do espectro autista. Muito bem. É você esse empreendedor? Começou comigo? É você. Começou comigo. Já foi. Vamos lá, pessoal. Tudo bem, pessoal? Um abraço aí pro Brasil inteiro. Meu nome é João Carlos Bueno, habitante. Eu tenho meu projeto Autista Empreende, que há 3 anos atrás um mentor amigo meu, Glauber, falou: João, você está empreendendo aí na contabilidade, você precisa de ter um propósito na sua vida. Olha que interessante. Aí, porque hoje você empreender sem propósito ou ganhar dinheiro, você não está empreendendo, ao meu ver, do jeito certo. Mas, então, com propósito e o meu diagnóstico de autismo, ele você é veio... autista nível? Nível 2 de nível suporte. 2 de Nível suporte. 2 de Nível suporte. 2 de suporte. Que tem ali o segundo suporte, que é a minha mãe. A mãe dele. Olha lá, mostra ali. Dona Laura. Como o nome Dona dela? Aparecida Laura. Dona Laura, obrigado por Meu estar aqui com a suporte gente. está aí junto comigo. Esse é o verdadeiro suporte. Eu sou meu verdadeiro suporte. É verdade. E hoje, então, de início eu comecei focando na parte de dar consultoria gratuita para pessoas com autistas que estão empreendendo. Eu fiz algumas mentorias e aí depois, conversando com outros empreendedores, até mesmo autistas, que trabalham na parte de conscientização do trabalho para a pessoa com autismo, porque hoje nós temos muitas pessoas com autismo desempregadas. Já vi pesquisas que mais de 80% das pessoas com autismo estão desempregados ou em subempregos. Então, nós começamos a trabalhar na conscientização do trabalho da pessoa com autismo. Ô, João Carlos, você acha que o fato de ter tanto autista desempregado vai mais pelo preconceito mesmo? Hoje tem a questão também do preconceito, mas também tem a questão do desconhecimento. Porque tem hora que nós estamos trabalhando e até mesmo tem alguns estudos que a gente analisou, até mesmo o Renato, que veio aqui algumas vezes, ele me ajuda a escrever alguns textos mais técnicos. E a pessoa trabalhar num ambiente de trabalho, se você for ver até mesmo na Netflix um filme sobre uma moça que tem autismo, ela aparece lá, é uma menina extraordinária, ela tem autismo
e aí ela tá lá no escritório, do nada ela vai pro almoxarifado porque não aparece ninguém lá. Aí o pessoal não entende, pô, porque ela Por que foi que lá, ela fez essa atitude? porque ela fez essa atitude. E aí o trabalho também que a pessoa no escritório, no trabalho, ela pode ficar nervosa às vezes. Sei. Então uma pessoa comum ficar nervosa, a gente faz assim. Mas o autista, ele já vai querer fazer assim. Ele já vai querer fazer assim. E aí assusta um pouco as pessoas. Então, nesse assustar, as pessoas acabam falando, pô, João, calma, não é assim. Mas hoje se fala mais de autismo. Fala mais. E eu acho que as pessoas estão cada vez mais se conscientizando, estão mais conhecendo como que todos os espectros, aquela coisa toda, não tá? Sim, porque se nós formos historicamente, o Abril Azul, que é como nós conhecemos Nós temos no Abril hoje, Azul, né? temos De o Abril conscientização do Azul autismo. do mês de conscientização do autismo, foi criado em 2007 pela ONU. 2007? Então, em 2007, a ONU criou o Abril Azul e as principais leis, então eu estou até usando o crachazinho aqui, que tem a lei 12.764 de 2012. Ela diz o quê? A pessoa com transtorno de espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, ele definiu a pessoa com autismo como deficiência. A lei de 2012, então nós estamos caminhando, é uma caminhada que está acontecendo e até mesmo quando eu ando com essa identificação, que é os quadradinhos aqui, como chama? Quebra-cabeça, Quebra-cabeça, né? o quebra-cabeça. A pessoa fala, pô, João, você trabalha aqui no shopping, você trabalha no supermercado, aí, então, ainda a pessoa ainda não, muitas pessoas ainda não identificam a pessoa com autismo. Ô, João, a pessoa autista, ela é uma pessoa com deficiência. E ela entra naquela cota, porque as empresas têm cota para contratação. Elas entram naquela cota? Sim. A pessoa com autismo entra na cota. Qualquer empresa que tem mais de 100 funcionários precisa contratar pessoa com deficiência. Ela entra na cota. Só que o que acontece? O processo seletivo para a pessoa com autismo, ele tem que ter algumas diferenças. Por quê? Por exemplo, no fit cultural, a pessoa com autismo ela tem uma rigidez cognitiva que acaba não passando no fit cultural. Então, em algumas mudanças, ela precisa ocorrer algumas mudanças nos processos seletivos da empresa e não ser só porque não é justo, então, fazer com outras pessoas. Né? Não é um processo justo. A gente identificou no fit cultural. Porque, o que é fit cultural? O fit cultural, a empresa vai analisar se ela está perante a cultura da empresa. Tá. Então, por exemplo, uma empresa só gosta de chocolate. Pô, mas eu não gosto de chocolate. Então, a primeira coisa que a pessoa responde, eu não gosto de chocolate, mas eu sou um especialista em, por exemplo, na área de televisão. Então, como que você é um especialista na área de TV e você não gosta de chocolate? Então, seria mais ao mesmo sentido. Então, a rigidez dela de escolher certos padrões vai dificultar a contratação dessa pessoa. Mas interessante isso que você faz, justamente porque essa conscientização e feita, eu acho que é interessante isso, um empreendedor como ele é, ele tem lugar, lugar de fala, né? Ele tem lugar de fala. Ele tem muito mais autoridade para fazer esse tipo de conscientização do que outras pessoas. Muito bem, vamos lá. Muito bem. Olha, gente, a Aline não sai do celular, ela só fica lá. Muito trabalho, pai. Guerra lá fora, oportunidades aqui. Quando há crises globais, abre espaço para o Brasil. Então, doutor Israel. Opa.
boa tarde a todo mundo. Eu sou Israel, eu tenho experiência global, eu já atuei, tive negócio que operou inclusive no Oriente Médio. Você já é? Eu fui diversas vezes. Só Israel eu já fui mais de 30 vezes. Você tá brincando? Então você bem. Conhece isso mesmo? Conheço. Meu nome é Israel, então no Irã não sou tão bem-vindo. Esse eu ainda... Esse eu não conheço pessoalmente, mas os vizinhos eu conheço. Os amigos lá mais pacíficos. Mas deve ser estranho, né? Você chegar, qual é o seu nome? Israel. No Egito é salinha, em Israel é bem-vindo, abraço, é tranquilo, é sossegado. Estão tomando café? Agora eu vi, estão tomando... Por que você não está tomando café? Hã? E você não toma café porque... Eu já tomei o meu café do dia. Não acredito. Vocês estão fazendo essa desfeita pra gente, olha. Mas vamos, eu não vou só conversar com você agora, não vou conversar com você. Imagina. Só falando café. Mas... Então, porque quando começa guerras e tal, a primeira coisa que vem o nosso pensamento vai atrapalhar a economia, porque é a primeira coisa que vai mexer. Hoje eu vi dizendo que caíram 30% as exportações brasileiras, por causa do fechamento do Hormuz. Agora, isso a guerra pode ser alguma chance de crescimento para a gente, alguma coisa? Então, tem dois elementos. Tem um elemento, de modo geral, a guerra é sempre um problema. Nem todas as guerras atingem o Brasil. O Brasil, historicamente, desde o início, foi um país beneficiado por guerras externas, porque tem disrupção de cadeia produtiva, vão comprar em outros lugares. A gente não é tão eficiente, não é tão bem localizado para isso, mas é longe o suficiente para ser útil. Isso vale para várias guerras. Interessante isso, interessante. Baita benefício. Outra coisa é que a gente tem uma economia bem complexa, a gente tem muitos produtos diferentes, mas tem um peso grande em agro e tem um peso grande em exportação. Isso é atingido por precificação de petróleo. Então a gente vai ser atingido de maneira... Tem positiva e negativa. O petróleo, por exemplo, aumenta o preço, a gente vende mais. A fertilizante é ruim, que ele aumenta o preço, prejudica nossas vendas. Tem um elemento que pode ser positivo no médio e longo prazo, que vocês estão vendo que o real está valorizado. E a razão por causa disso está associada também à guerra. Porque o dólar, essa disrupção do petróleo, ela atinge o dólar de maneira negativa em relação ao real. Porque a gente exporta petróleo e fatura em dólar. Então, pode ter alguns benefícios de modo geral. O aumento de custo de gasolina, de transporte, vai prejudicar para o consumidor final e, naturalmente, o aumento do custo da comida. Então, isso vai atingir quem está em casa. Isso vai ser notado. Isso é ruim, isso a gente vai perceber, já está percebendo para abastecer carro, isso já está dando dor de cabeça, isso está chato. Mas a parte que pode atenuar isso é se o real fica muito fortalecido, já que a gente paga em real, a gente está comprando um produto que no real ele fica um pouco mais em conta. Isso pode atenuar o problema para a gente. Então pensa, se o dólar cai 50 centavos e o petróleo sobe 20%, dá uma atenuada de metade do efeito. Então reduz para a gente. Se a guerra encerrar rápida, eu acredito que o efeito econômico para quem está em casa hoje deve ser um pouco menos grave. Se a guerra perpetuar muito, daí a situação fica um pouco mais desconfortável. A única tranquilidade que eu tenho é que nenhum dos interlocutores, dos principais presidentes, enfim, líderes, eles não têm capital político para sustentar uma guerra que nem foram outros no Oriente Médio. Então, eu sou menos pessimista, mas para quem está lá perto, realmente é... Então, isso é interessante você falar, eu acho interessante. Tanto os Estados Unidos quanto o Irã, eles não têm essa coisa toda de manter essa guerra por tanto tempo. Se fechar o canal de Hormuz, por exemplo, a passagem, o Irã, ele basicamente sequestrou o mundo. Falou, olha, eu vou fechar, ninguém sai, ninguém entra. Só que ele não pode fazer isso, porque é uma economia 100% baseada em petróleo, que nem os outros vizinhos. É isso. Então não faz sentido. Você tem uma empresa que ela suspende, para prejudicar meu inimigo, eu vou parar de vender. Você só pode fazer isso por um certo tempo. Você tem porque você vai também sendo prejudicado. Eu não estou vendendo, né? Eu não estou vendendo. Não consegue comprar arma, não consegue. E os Estados Unidos, ele está numa posição onde a economia americana está bem blindada. Eles produzem próprio petróleo, eles não estão muito dependentes, na verdade, da saída que nem a Ásia, que nem a Europa está. Só que os aliados deles estão Japão, Coreia do Sul, Europa. Então é mais uma pressão geopolítica do que para os Estados Unidos em si. O problema é que o presidente ele não é muito amigo dos aliados nos últimos meses. Não ele tem sido, né? causado. Então eu não sei qual que é a eficácia disso no médio prazo. Né? Interessante mesmo. Olha. Muito bom. Olha, é bom a gente entender desse jeito, fica mais claro as coisas. Olha. Fazer o seguinte, hein? Aqui, eu sempre peço alguém para escolher uma música para a gente terminar o programa. Eu sorteio, porque agora eu tenho um globo muito importante. Antes era um papelzinho. Olha a música para escolher. Atenção, quem vai escolher a música hoje para a gente terminar o programa
É você, Aline! Ah, pode falar. Musa, agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, olha aí. Muito bem. É o nome da música, né? É. O nome da música. Espero que seja. Assim tão rápido. Entenda como a tecnologia ajuda a transformar dados em conhecimento clínico na saúde. E aí, Carlice? Muito bem. Dados em conhecimento clínico na saúde, Aline. Boa tarde, né, a todos os telespectadores. Mais uma vez, obrigado, viu, tá aqui com a gente. Obrigada a vocês. Vou falar um pouquinho hoje aí do que a gente fala de dados e dados em saúde, né? Mas e aí, o que é tudo isso e como pode nos beneficiar, né? Pensando em população, eu aqui junto com vocês e cada pessoa que está em casa, né? Como isso chega até nós, né? Então, quando a gente olha para a saúde do globo como um todo, digamos que cada país tem suas especificidades. E aqui no Brasil não é diferente. E nós ainda temos um desafio que o Brasil é um país do tamanho de alguns continentes, inclusive, né? E com vários estados, com todas as suas diferenças entre os estados também. Tanto de acesso à saúde quanto de perfil ético, né? É verdade, também. é verdade. São combinações muito distintas, né? E o que acontece? Hoje em dia a gente tem tecnologias de ponta, né? Acho que teve o boom da inteligência artificial que teve nos últimos anos. E o que tudo isso tem nos ajudado? A olhar para todos esses dados de forma conjunta e de forma muito mais veloz e trazer uma informação mais acessível para todos os profissionais. A partir dos dados, de coletar todos esses dados e processar. O problema é processar esses dados. Processar e depois ainda gerar o que a gente chama de resultados, que são todas essas estatísticas que a gente vê, às vezes nos jornais, né? Isso, Nas conversas hoje em dia, no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, X% de pessoas acontece tal coisa, Isso, né? isso. Enfim. Então, o que acontece? Além disso, a gente hoje consegue processar milhões e milhões de dados muito capilares, que a gente chama. Então, imagine o seguinte, cada vez que a gente vai numa consulta médica, cada vez que a gente vai numa emergência, cada vez que a gente acessa um sistema de saúde ou também preenche aplicativos, os nossos relógios, verdade, relógios, né, que tudo a gente isso, gera informações. E agora a gente tem tecnologia para fazer o quê? Olhar para tudo isso de cima, armazenar isso em N plataformas, enfim, e bancos de dados para a gente estar acessando e poder fazer, então, perguntas de forma inteligente para ajudar o dia a dia. Então, antigamente, às vezes os gestores de saúde ou as empresas de saúde precisavam guiar algumas ações no Brasil com base em dados da Europa, da América Latina. Isso, Agora, que não eram tão fiéis, né? Porque povo diferente, costume diferente, tudo isso, um né? sistema de saúde diferente, né? No Brasil, a gente tem toda a complexidade do SUS, da saúde suplementar, o sistema privado, que é quando a gente vai lá e paga do bolso também o atendimento. Hoje em dia, né, onde a gente trabalha, a gente consegue fazer o quê? Olhar para todos esses dados de forma integrada, independente dos sistemas que os hospitais usam, independente de como o médico faz a evolução dele, se é um dado que o enfermeiro escreveu, que o assistente social escreveu, que tem informações importantes. Mas todos esses dados são centralizados em algum lugar? Hoje em dia, isso na iHealth, onde eu trabalho, hoje em dia a gente faz justamente isso. Nós temos uma tecnologia que consegue colocar tudo isso de uma forma integrada e processada de uma maneira que nós conseguimos fazer a pergunta que a pessoa quiser e responder com dados brasileiros quais são os parâmetros hoje da população no Brasil. A iHealth faz isso, a iHealth? Exatamente. Que demais! Olha aí. Hoje em dia, quando a gente fala de inteligência artificial, tem muitos tipos de inteligência artificial. Isso. Né? Então, o que aconteceu? Ali, os fundadores da empresa, eles criaram uma inteligência artificial que é um grande modelo de linguagem, digamos assim, que ele é o quê? Proprietário, treinado para português do Brasil. Por isso que a gente consegue ler de forma automática e todo dia milhares e milhares de prontuários, evoluções aí em massa e conseguir pegar desde da especificidade cultural lá do Nordeste, lá do Rio Grande do Sul. Isso é interessante, isso ajuda demais. Do Amazonas, isso exatamente. Ajuda demais, muito interessante. Você é de onde? Não, você é... O meu sotaque é do Rio Grande do Sul. Isso que eu tava vendo, é verdade. Eu digo... Não, tem hora que resbala, não, você não tem sotaque, mas tem hora que dá uma... De que lugar do Rio Grande? Eu morei em Porto Alegre 15 anos. Ah, é bem de Porto Alegre. Olha isso, mas antes eu morava em Santa Maria, que é bem no centro da cidade. Santa Maria. Mas você é de lá, é mesmo? Agora eu moro em São Paulo. Não, mas você nasceu lá? Nasci lá. Mas não tem sotaque. Tem hora que dá uma... Olha lá. Criar imagens íntimas com inteligência artificial pode ser criminalizado?
Muito bem, Aline, olha aí. Padre, Isso você é um sabe crime. que sempre quando eu venho aqui, a gente fala muito dessa questão da igualdade de gênero, da questão da mulher, né? Isso, E aí a gente tem que se atualizar. é verdade. Você estava falando da inteligência artificial usada de uma maneira Bonita, boa, bem legal, feita e que tal. vai melhorar pra caramba. Eu estou me Isso. formando em psicologia, eu achei muito interessante, porque até nessa questão de dados, da gente entender a realidade do Brasil, porque muito do que vem das pesquisas vem da Europa, Estados Unidos, mas, nossa, Exatamente. perfeito, muito Até legal. se tu me permitir, o que a gente tem notado, muitas vezes quando faço buscas para diferentes doenças e ligada à psicologia, né? Citações assim de ansiedade, sabe? Porque tem muito a ver frequente, com... né? E aí a gente tem que fica evoluir, né? ansioso. Mas Exatamente. infelizmente, né, padre, O pessoal tá falando que o som tá baixo. Tá baixo? Aqui, o pessoal tá falando que o som tá baixo. Precisa aumentar o volume. É claro, né, amor? Vamos falar mais alto. Manda eles aumentar o volume. aumenta vai, o que é volume, isso? galera. Na televisão, né? A gente tá falando muito pra dentro. Não, Ou a gente tá falando, ou a gente tá falando baixinho, tá muito Tá vendo como que é tranquilo. bom? Feedback aqui, ó. Ótimo. Isso é inteligência Em tempo artificial. real. Né? Tempo real o negócio. Inteligência natural. Mas Mas a gente fala. estava falando dessa parte da inteligência artificial que pode ser usada para o bem, mas a gente também tem essa parte que não é usada de uma maneira legal. E como eu já trabalho com essa questão da mulher há muito tempo e vem aparecendo muito isso, e já atendi casos de meninas que passaram por isso, o cara pega uma foto dela Sei. e transforma numa foto como se fosse uma foto íntima da menina, se ela tivesse sem roupas ou até mesmo de biquíni, Isso. numa Nossa situação Senhora. que não é verdadeira. E a gente estava até conversando sobre isso antes de começar o programa, o quanto hoje em dia é difícil a gente identificar a coisa que é de inteligência artificial. Não dá mais pra Inclusive, identificar. você estava não falando dá. sobre, né, que até as inteligências artificiais não identificam Eu o subi que é. textos da Bíblia dentro da inteligência artificial e perguntei, isso aqui foi feito pelo ser humano ou por AI, né? E ele falou, não, foi feito 90% de chance de ser feito por inteligência Então artificial. imagina. Como pode? Se nem eles sabem, Foi. imagina a gente, né? Como é que a gente vai identificar? Então, é considerado sim crime, padre, porque isso vai mexer com a autoestima dessa mulher, vai mexer com a dignidade dela. Você viu Compromete o que até mesmo no Vocês trabalho. viram o que aconteceu de um influencer essa semana? Um influencer pegou foto das meninas daquela igreja, Congregação Cristã no Brasil, que é uma igreja muito séria, muito recatada, as pessoas têm um rigor na roupa, na celebração. É uma igreja muito bonita mesmo, muito bonita. Pegou as meninas e colocou as meninas com roupa quase pelada dentro do templo. Olha que absurdo. E ele vai aliás, precisa ser preso, na verdade. Sim, porque mexe com a reputação da pessoa. Então é considerado um crime, sim. É considerado um crime digital, mas é um crime, sim. Então a mulher que passar por isso, ela pode, sim, recorrer, fazer um boletim de ocorrência, tirar print, né? Colocar provas para que quando ela faça esse boletim de ocorrência, ter tudo certinho para isso ser tirado do ar o mais rápido possível. Absurdo mesmo. Inteligência artificial. E depois você falou, não dá mais para saber o que é inteligência artificial, o que é. Não dá. Nem ver. Não. Muito bem. Bitcoin e a sofisticação da gestão financeira na nova economia. Você, João Carlos, me explica que história. Agora os comentários. Agora vai. Bitcoin é uma moeda, uma criptomoeda. Não, o que é? Bitcoin é um processo, uma tecnologia em que pessoas, um peer-to-peer, pessoas podem negociar entre pessoas e dentro dele tem o blockchain, que é o livro Razão. Então nós temos os validadores da rede, nós temos quem gere a rede, que são os nós do Bitcoin. Mas vamos lá, pessoal, por que isso daí está tão na moda hoje em dia? Por quê? Hoje, com a informatização da economia, nós temos, se a gente analisar historicamente, em 2013 foi criado o SPB, Sistema Brasileiro de Pagamentos. Isso. E aí, agora, de 2020 para cá, nós temos o Pix. O pagamento instantâneo. Você tá deixando o Trump louco, né? Porque a ideia não foi dos americanos. Se eles tivessem tão bom e não foi deles, né? A ideia é tão boa e não foi deles. E esses sistemas de pagamentos instantâneos também ocorrem dentro da rede do Bitcoin. Do Bitcoin. Que ocorre dentro da rede da Lightning Network,
que são segunda camadas dentro da rede que faz pagamentos instantâneos. E também, como estava falando, nos Estados Unidos a gente tem a questão da pessoa fazer pagamentos com que eu falei, meu amigo, que não é secreto, mas ele tem... Em espécie, você tá falando? Não. Sem declarar? Com sigilo. Nos Estados Unidos, com sigilo, tem a rede Liquid Network. A rede Liquid, ela faz pagamentos instantâneos com menores custos. E aí são segundas camadas que empresa como a Tether utiliza para fazer pagamentos globais. Tanto que até mesmo no Estreito de Hormuz eles falaram, vou aceitar Bitcoin aqui como pagamento. Olha! Eles falaram, vou aceitar como Bitcoin como pagamento. Por quê? A gente sempre fala, mas é irrastreável. Mas tem a questão também da Chainalysis, que são empresas especializadas que trabalham com prevenção à lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, que trabalham junto com as instituições financeiras que analisam essas transações. E hoje, com a legislação do Banco Central, que ele normatizou a criação das corretoras de criptomoedas no Brasil, cada vez mais nós vamos ver pessoas fazendo câmbio, utilizando criptomoedas. Cada vez mais nós vamos ver, você vai numa padaria, vai ter um sistema de pagamento ali que você vai acha que a gente um dia vai usar só criptomoeda? Eu acredito que sim. Um dia vai acabar esse dinheiro? Vamos utilizar só criptomoedas futuramente. Eu acredito que sim, eu tenho uma visão que vai chegar em um momento que só vai ter o Bitcoin e sistemas correlatos ao Bitcoin, que são as stablecoins, para a realização de pagamento, porque hoje é muito comum a informatização, tanto aqui no Brasil, quanto em países como na África. Se a pessoa pesquisar Bitcoin Nigéria no YouTube, vai encontrar pessoas pagando em Bitcoin na Nigéria. Qual que é a criptomoeda mais valorizada? A principal é o Bitcoin. Aí depois nós temos as altcoins, como a Ethereum, Solana. O Brasil tem uma criptomoeda? Tem uma criptomoeda brasileira? Não, hoje o Brasil não tem uma criptomoeda. Todas as pessoas que eu vi que tentaram criar algo... Nós temos stablecoins aqui no Brasil. Nós temos stablecoins como a BRL1, empresas como a Foxbit. Nós temos o Decentralized Pix. E nós temos também outras stablecoins que Você tem Bitcoin? Hoje não, Receita Federal. No Papai Federal! Você sabe, deixa eu contar uma coisa. Quando começou a Bitcoin, você acredita que eu lembro que me ofereceram, você não quer, valia nada. É verdade. Valia nada. Eu não acreditei, Hoje um Bitcoin é um vale alguns milhares bilionário, hein? Um absurdo. Mas hoje... Se eu tivesse pelo menos uns 3 Bitcoins, podia ter uns 3 Bitcoins só. Tava bem. Tava bem? Tava Alguém bem. de cá tem Bitcoin? Não tem também. Não pode falar também. Não pode declarar. Ainda bem que eu não tenho. Mas eu trabalho... Um Bitcoin tá quanto? Uns 337 mil que eu vi. Acho que tá uns 400 pau, né? 337 mil. Tipo, volta de 400 reais. 400 mil reais. Um Bitcoin? Eu acho que sim, Um Bitcoin. Mas... Se eu tivesse comprado 10 Bitcoins naquela época, não valia nada? Não sei. Eu trabalho também na parte de informática. Em 2017 para cá, eu tenho uma coluna em um canal do YouTube que eu falo sobre o cruzamento de informações dos impostos, porque a pessoa hoje cada vez mais a Receita Federal está informatizada, então se a pessoa tem Bitcoin dentro das corretoras, esse valor vai na declaração pré-preenchida. Não, eu não tenho Bitcoin, viu? Mas você pode investir em fundo. Eu invisto num fundo que compra Bitcoin. Metade entendi. Bitcoin, metade é Sim. real. Então ele é Entendi. equilibrado. Então, mas o seu investimento é no fundo. É no fundo. O problema dele Eu não tenho o Bitcoin, não tenho o Ledger, não tenho Sei. o
enfim, um acesso. Eles é que ele investe Tem risco, Tem uma empresa chamada Orange BTC e Amélios, que são empresas que eles copiaram o que está acontecendo nos Estados Unidos com a MicroStrategy, que o quê? Ao invés de você investir em Bitcoin diretamente, eles compram Bitcoin, deixam em tesouraria e esse Bitcoin é atrelado ao preço da ação dele. Então você compra uma ação... Só que digital, né? E você compra a ação e essa ação é atrelada ao preço do Bitcoin da empresa. Interessante. Nossa, interessante. Mas João Carlos tem um Pokémon lá que vale mais do que o Bitcoin. Né? Isso mesmo. Charizard. O Charizard edição 1. Edição 1. Ganhei de presente de um amigo. Edição 1, que eu jogo Pokémon Card Game. Mas aí fica para outro programa. Fica para outro programa. Pra gente falar da Comic Con, né, depois. É verdade. Os impactos diretos das guerras no Brasil. Muito bem. Vamos falar com quem entende aqui, vamos falar com quem entende de guerra. Você disse, só para curiosidade, você conhece bem aquela região do Oriente Médio? Conheço, então, eu fui muitas vezes para a região, mais a região pacífica, mais Emirados Árabes, Israel, Jordânia, Egito, Turquia, toda aquela região principal. Síria, Irã, os lugares mais explosivos eu evitei. Tá bom. Mas interessante, você conhece bem o pensamento e também a cultura daquilo. Muito bem. Esses impactos das guerras, quando a gente fala de guerra, o impacto maior que nós estamos tendo é a guerra Israel e os Estados Unidos e Irã, mas e a guerra que continua e de repente todo mundo parou de falar da Ucrânia com a Rússia? Né? Então, é isso que eu ia falar. Tem um cenário do tabuleiro do mundo que a gente, depois da Guerra Fria, teve um país que dominou a economia global e o poder marítimo global e o poder militar. Então, são 850 bases militares. Os Estados Unidos define as regras, todo mundo segue. Desde a guerra da Ucrânia, que você acabou de mencionar, foi a primeira vez que uma potência no nível altíssimo abaixo dos Estados Unidos desobedeceu uma lei, invadiu um país vizinho e desde essa guerra, desde 2010, 14, desde a situação da Crimeia, a nova ordem mundial está sendo questionada. Gente, é muito interessante essa informação que você deu. Estão mudando tudo. Eu não tinha percebido isso. Desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos tinham todo o poder ali. Olha, interessante. Essa disrupção também, a gente tem uma guerra fria, econômica da China e Estados Unidos. Então, na verdade, a guerra do Irã não é uma guerra só do Irã e de Israel. É uma guerra econômica onde os Estados Unidos tem como parceiro de petróleo a Arábia Saudita e os países árabes, que são do sul do Golfo Persa, e a China investiu praticamente 400 bilhões de dólares em projetos para ter o seu parceiro, que é o Irã, que é anti-Estados Unidos. Então, a China? Tem uma grande então, por tensão. Trás do Irã tem a China. Sim, como cliente. E a Rússia, né? A Rússia porque também. O Irã fornece os drones Shahed para a Rússia usar contra a Ucrânia já faz 10 anos. Então, como que isso atinge o Brasil? Lógico, a gente está falando sobre o futuro, então tem muitas coisas indefinidas, mas um dos elementos que eu acho interessante é entender que quando você perde uma potência global e potências locais são mais valorizadas, o Brasil vai ganhar protagonismo. Então isso é positivo para a gente, no médio prazo. Segunda coisa que eu acho que é muito legal para a gente vai ser a questão econômica, porque os minerais raros estão na China. Então, quem que está no Ocidente, que está mais alinhado com os Estados Unidos, que pode suprir esse vácuo, o Brasil. Vão receber investimento, vão desenvolver mineração no Brasil, de vários produtos, e outros países da América do Sul, Peru, Argentina, Chile, vão ser beneficiados também, né? Que interessante. Não, mas você traz notícias alvissareiras, olha, muito interessante. Não, porque geralmente todos os analistas, eles são sempre muito negativos, né? Então, e você traz coisas interessantes, né? Eu sei que ninguém deve tirar proveito de uma guerra, porque a guerra sempre ela é cruel, ela é injusta, toda guerra é injusta, mas ela é interessante você trazer essa visão econômica, né, da parte da guerra. Né? Interessante, ó. Me corrija se eu estou errado, mas teve até a questão do primeiro momento, quando teve o fechamento do Estreito de Hormuz, o governo brasileiro ele começou, porque assim, a exportação de petróleo foi tributada. Sei. Então eles falaram, nós vamos tributar a exportação de petróleo, não vamos deixar tirar o petróleo daqui do Brasil para ganhar com a guerra. E também tem a questão dos minérios raros.
Isso que mesmo. precisa, todo mundo está precisando construir e fazer baterias, tudo isso aí. Que é o chip de NV, aquele chip que a gente compra para computador. Para processar o Bitcoin? Para processar o Bitcoin, é verdade. Tudo hoje, tanto que eles têm estudos que eu vi recentemente que o Brasil pode ser uma potência em inteligência artificial. A gente só precisa ter uma legislação simplificada para a criação de grandes data centers aqui no Brasil, porque a gente tem duas coisas, tem os minérios e tem a água que é importante para eletricidade barata. Para o centro de processamento, a água é fundamental, que é ele que faz a refrigeração, né? A água que refrigera todos esses sistemas complexos de processamento. Verdade, o Brasil... A alternativa é jogar no espaço, mas acho que vai ser mais difícil. Mas no espaço é mais difícil. Um pouco mais complicado. Mais complicado. Eu deixo pro Elon Musk, né? É verdade. Deixa pra ele. Endometriose afeta mais de 36 mil mulheres em base nacional. Aponta estudo. Peraí, esses dados a gente teve a partir daquilo que você estava explicando antes, né? De toda essa coleta, de tudo isso. Exatamente. Acho que agora a gente traz um exemplo, né, aqui, que a gente comentou, daquilo que você gera informação, isso. mas que tipo de informação? Até porque, assim, muitas vezes quando a gente fala sobre, vão acessar meus dados, né, a gente sempre sabe que no Brasil tem todo cuidado, questões de LGPD, tudo isso é feito de forma anônima, em nenhum momento, né, você vai estar sendo exposto quando um estudo utiliza essas informações, né. E o que a gente pode, então, estar gerando, né? Hoje em dia, o que nós temos trabalhado ali na empresa é também trazer informações que vão ajudar, né, a sociedade a também se conscientizar um pouco mais sobre as doenças existentes e, além disso, trazer informações para gestores estarem utilizando no seu dia a dia. Então, acho que a endometriose é um dos primeiros relatórios que a gente fez assim de forma aberta e foi publicando assim nas mídias convencionais, aonde a gente traz o quê? A gente tenta trazer luz a esse problema que muitas vezes atinge milhares de mulheres, acho que a gente tem... Eu sou uma delas. Você tem endometriose? Tenho. Então, Nossa. E até depois a Aline, se quiser comentar um pouquinho, porque o que acontece em muitas doenças, o autismo também é outro que por vezes sim, a pessoa fica com sintomas por anos e anos. Vai no médico, toma um medicamento, né? Tinha uma cólica forte, um sangramento, às vezes uma má digestão, né? E diarreia, né? sintomas gastrointestinais, que parecem inespecíficos e estão ligados a essa doença. Então, a gente viu nesse levantamento de dados que dor eram um sintomas frequentes e sangramento, mas também tinha esses outros gastrointestinais. E aí o que acontece? Às vezes, a mulher fica ali, mas é normal ter cólica. Um pouquinho, muito, dependendo do período. Todas as vezes não dá. Com sangramento, com dor incapacitante, né? Porque aí a mulher é resistente à dor, né? Tem estudos a mulher é mais dizem resistente do que o homem. que a gente é resistente à dor. Então a pessoa fica lá trabalhando, enfim, achando que aquilo é normal, né? Mas dependendo, é um sinal de que você precisa investigar um pouco mais. Às vezes exames de imagem, né, que são utilizados pelos médicos de forma conjunta com todo esse olhar sobre a clínica do paciente, é que vão confirmar que a pessoa, né, pode ter esse diagnóstico, né? E o que acontece? Depois que se descobre o diagnóstico, aí você consegue guiar, né, um tratamento de forma mais adequada para a doença. Então, o que a gente tem feito, né? Todos esses dados, eles ajudam a população de uma forma direta que a gente cria formas de, por vezes, com esse olhar múltiplo sobre os dados, nas consultas de diferentes especialidades, de diferentes profissões, você vai juntando quebra-cabeça. Legal. E esse quebra-cabeça pode dar dica para o médico. Olha, quem sabe essa pessoa está com endometriose. Olha, quem sabe essa pessoa tem autismo. E dá dica pra gente Quem no sabe Google tem. também, quando a gente procura lá. É verdade. Não, e é interessante Quando a gente procura porque lá, dói muito, isso é fato. E nem todo mundo tem acesso a esses exames de imagem que a gente sabe que, por exemplo, vocês têm um convênio particular e tudo mais, são exames caros. Às vezes a pessoa convive com aquilo anos e anos até descobrir que era uma endometriose e é uma dor horrível, uma cólica assim, absurda. Quanto mais conhecimento, quanto mais acesso a dados, a pesquisas, Muito legal. mais, isso vai melhorando toda essa intersecção dos dados mesmo, né, que você falou, porque aí o médico tem já acesso, isso, tal, muito legal. Exatamente, daí quando a gente tem então a tecnologia,
aliada ali, junto com o prontuário, né, eletrônico, de forma monitorando todos os setores de uma instituição, tem como os profissionais e ainda mais o paciente se beneficiar dos insights que vão sendo trazidos para essas equipes, né? E a gente, de forma macro, trazendo essa informação, trazendo luz a isso, né? Então, algo que agora a gente falou de endometriose, a gente também fez um relatório de outras doenças, e cada mês a gente vai estar publicando um, para justamente estar atualizando e trazendo mais luz a esses problemas que, né? Talvez aquela dor fora do período ali do ciclo esperado para aquela cólica mais intensa, né? Algo que não passa, não é normal, gente, né? Às vezes a gente é treinado aí a aguentar aqui, não comentar porque está reclamando, mas não né? É normal. Então, acho que provavelmente quem está nos assistindo conheça também alguém em casa, né? Essas 36 mil são apenas algumas. Não, 36 mil pessoas. Só na nossa base, né? Só na base, né? No Brasil inteiro, muito mais, com certeza. Muito bom. Parabéns por um trabalho tão interessante. A sociedade no combate da violência digital. Muito bem. Hoje a Aline está toda combatente. Tecnológica, quem vê pensa, né? Se olhar meu celular, pelo amor de Deus. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica, mas é o que eu estava falando, né, padre? A gente precisa se atualizar, senão a gente fica para trás. Não tenho Bitcoin. Deveria ter comprado. Você não tem Bitcoin? Não, eu tenho. Até isso eu vou levar pro túmulo. Eu não comprei Bitcoin. Você sabe que meu ex-marido comprou e vendeu. Ai, eu mato ele. Você quer matar de ele. dar esse boom. Perdeu dinheiro e não ganhou dinheiro depois. Mas que hoje, azar, né, coitado. Não pode cair o valor. Vamos esperar uns 5 anos. Eu torço pra cair. Ela vai torcer pra cair pra não... Eu torço pra cair. O João Gaio, eu torço pra cair, só pra falar, eu não fiz errado. Mas eu acho que, aí falando um pouco disso, né, que todo mundo falou um pouco de tecnologia e a gente entender o quanto faz bem, né, como a Carlise estava falando, o João também falou, mas também entender o quanto pode ser maléfico para as pessoas, né? Principalmente quando tem essa questão da violência. E a gente não fala só da violência no uso de inteligência artificial, né, padre? Não, é violência. Hoje nas redes sociais você vai entrar... Bom, a gente estava brincando dos haters e tal. Gente, até nós que somos pessoas assim, né? Que não somos megas famosas, a gente tem hater. Tem, né? Nas redes sociais. Porque, na verdade, a pessoa na internet, ela imagina é muito você, mais... padre, que é não, todo sim, famoso. o pessoal me xinga. Ela, na verdade, as pessoas são violentas na internet. Ninguém, mas aí ao vivo não... ninguém fala... Violência sem compromisso, né? Porque a pessoa não tem coragem de falar na tua cara. Na cara, vamos supor, a gente tá aqui. Às vezes você pode até pensar um monte de coisa, você não vai falar, porque você, pelo contrato social que existe. Mas na internet a pessoa, ela libera todos os demônios dela ali. E o quanto isso pode atingir no psicológico da pessoa que está ouvindo, o bullying digital que a gente fala, né? Então, assim, temos que combater sim. Se você está vendo alguma coisa, tem que denunciar nas plataformas. Estava até falando, tem né? Você canais para a gente denunciar. Sobre as denúncias, né? Que é importante. E é interessante que hoje dá para rastrear, cada vez mais dá para rastrear tudo, né? O que você fez. Então, se alguém fez alguma coisa, vai e você consegue saber de onde E se você viu na internet, ou até mesmo a pessoa mandar no WhatsApp, se você for no cartório e pedir para a pessoa validar aquela informação, também, aquilo vale serve como documento, como prova perante o juiz. Isso mesmo, uma informação boa. A pessoa colocou, te xingou, fez alguma coisa, falou um monte de coisa. Printa, vai lá, vai no cartório. Vai no cartório e fala assim, me dá isso aí. Pronto, vai virar prova e põe na cadeia. Muitas pessoas... a violência psicológica mesmo. Muitas pessoas são levadas, né, a distúrbios, por causa disso aí. Porque é o seguinte, a pessoa não precisa ter nenhum problema, mas ela foi criticada, aquilo entra na cabeça dela. Né? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo pode te elogiar o tempo todo. Mas uma crítica, de repente, você vai ficar pensando naquilo. E pode dar um gatilho psicológico na pessoa, trazer outras doenças que estavam ali, às vezes, um pouquinho, né? É verdade. Latentes. O Rodolfo quer falar alguma coisa, nosso diretor. Uma pergunta, na verdade, sei lá, uma colocação, Aline. Você acha que também a violência digital, de forma indireta, ela pode também trazer esses malefícios? Porque a gente vê, às vezes, muitas... Por exemplo, assim, hoje em dia nós vemos muito das riquezas, as grandes riquezas, né? Que muitas vezes, se investigadas, a gente vê
que às vezes tem um fundo errado, né? Uma base errada e tudo mais. É verdade. Né? Mas que a gente vê que as pessoas ficam naquela frustração, né? Fala, meu Deus, como que eu não posso ser assim? Ou por que eu sou tão incompetente? Por que não consigo isso, né? Aquela comparação que a gente sabe que muitas vezes, a maioria das vezes, né, não existe. Isso também é muito importante a gente colocar, né? Muito, eu falo muito isso pra minha filha. Eu tenho uma filha de 24 anos, padre. Não acredito. A Thalita. E ela usa muito... Pensei que ela tivesse 24 anos. Usa muitas redes sociais e ficava muito nessa das influencers, que tá na Maldivas, tá não sei aonde. Tudo e aí, mentira tipo, da também. idade dela, mais ou menos, as pessoas falam, por que eu não tenho esse corpo? Por que eu não tenho essa família? Por que eu não sei o quê? Você entra nessa comparação, pode levar a uma depressão. Porque... Isso mesmo. E muitas vezes é irreal, é o que você falou, é tudo muito fake nas muito, redes sociais. a maioria do pessoal Gerado que com IA. posta... Gerado com IA. Vai Não, saber se a tá na maioria Maldivas às vezes. Postar em jatinho, tem jatinho, cenário, a gente já falou, cenário de jatinho pra você postar. Alugado. Alugado. Tem uma rede social pra cada pecado capital, né? Só pra garantir que tem até eles dividem, né? Luxúria, cada um que leva pra É verdade. Cada pecado E às capital. vezes a gente vê até, infelizmente, nós estamos vendo casos, né, que tem até uma ligação com uma parte criminosa muito grande, Tem, né? porque tem esse negócio do tigrinho. Eu ia Gente falar, esses jogos online, tira influenciadores dinheiro das que enriquece, feito louco, igual, por causa de tigrinho, por causa de coisas, levam as pessoas a coisas horrorosas, pessoas a problemas sérios, até tirar a própria vida. Sim. É um absurdo. Por causa de quê? Por causa dessa coisa horrorosa que, de repente, as pessoas que enriquecem de maneira ilícita. E a internet, um horror, porque quando a gente fala da internet, dessa parte da internet que a gente vê, já tem tanto crime. A gente não imagina os crimes que acontecem naquela internet horrorosa da Deep Web, que é coisas horrorosas, assim, não tem como pensar, Nossa Senhora, né? Acabou o programa? Eu não acredito que acabou o programa. Agora que a gente vai começar a meter o pau. Poxa vida. Muito bem, música da... Essa. Tudo se faz no seu olhar. Aline Teixeira, muito obrigado. Siga no site da Aline é alineteixeira.com e o Instagram dela é @alineteixeira.oficial. Muito obrigado. Obrigada a você. Doutor Israel, maravilhoso, olha, muita coisa, muita informação, olha, muito bom, viu? Siga o doutor Israel no Instagram, hein? @IsraelSaião, Saião com Y. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Carlinhos, muito obrigado. Obrigado pelo seu trabalho tão importante para tantas coisas. Olha, obrigado mesmo. Atenção no Instagram. Visibilidade também com vocês aqui para os dados, né? Carlise.insight. João Carlos, muito obrigado. Obrigado. Você tem que voltar, viu? Porque tem muita coisa pra gente Tem muita coisa também. Ó, eu vou dar o site do João Carlos, é contbit.com.br. É o site. E o Instagram dele é TEA Empreende. TEA Empreende. TEA de transtorno espectro autista. TEA Empreende. Muito obrigado aí, pessoal. Muito obrigado mesmo. E lembrando uma coisa que a gente não falou aqui sobre o CIP-TEA, a importância do CIP-TEA. CIP-TEA é o cartão de identificação do autista. Tirar e aí já se você está no SUS, já falar, preciso tirar tudo. Chama CIP-TEA. CIP-TEA. Tira o CIP-TEA, tira o cartão de documentação para tirar o cartão de transporte, porque é um documento separado. Então você já sai com um combo ali do SUS após o diagnóstico. CIP-TEA carteira de identidade. Carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro. CIP-TEA. Que foi criado pelo Lei Marcos do Romero Mion. Muito bem, acabou o programa. Aumenta o som. Muito obrigado, pessoal.